E nós estamos aqui, irmãos, hoje, iniciando nesses 5 domingos de outubro, como eu já disse no início, celebrando os 500 anos da Reforma. E eu queria que uma coisa ficasse claro para nós aqui, já disse no início, é que nós não estamos aqui para cultuar uma tradição, mas nós estamos aqui para ver aquilo que ela aponta, que é Cristo e a Palavra, e refletirmos sobre Cristo e a Palavra e como isso reverbera na nossa vida. E aí uma chamadinha pastoral para nós é que eu queria que a gente não desassociasse uma mente reformada de um coração reformado. Por favor. Que o que a gente saiba da palavra seja o quanto a palavra mexe nas nossas estruturas, nas nossas entranhas, renova o nosso interior para que a gente vá à vida transformado, lido pela palavra. A palavra, a gente vai ler a palavra, mas ela também vai nos ler, vai nos expor para nós mesmos diante de Deus. Essa é uma experiência que o Senhor quer nos dar. Então, não entenda só a palavra, mas deixa a palavra cair ao seu coração, para que a gente não saia daqui firme no falar, mas nem sempre transformado no coração. Essa é uma obra do Espírito. O Espírito de Deus, quando a palavra cai ao nosso coração, ele nos confronta. E aí ele gera Jesus dentro de nós. Então, deixa a palavra cair no seu coração. Que não seja a semente do semeador no meio das pedras com pouco solo, que dá um boom, mas depois não aguenta. Mas que seja um solo fértil o seu coração, para que a palavra de Deus crie vida, vida de Jesus dentro de cada um de nós. Amém? É um mês de reforma, mas da nossa vida. Reforma da nossa vida. Da nossa mente na palavra e do nosso coração também. Criemos essa expectativa no Senhor e na sua palavra. Queria convidar o Marcelo, vai nos trazer a meditação da palavra de Deus nesta noite. Nós vamos orar por ele e por nós. Amém? Para que o Senhor nos dê percepção da sua vontade pela palavra. Ó Deus, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de ler a palavra. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio de tê-la conosco. É uma honra para nós ter essa palavra, a tua palavra traduzida para a nossa língua. Ó Deus, nós talvez não saibamos o quão rico isso é para cada um de nós, mas nós queremos reconhecer e te dar louvor por isso. E não apenas te agradecer e dar louvor, mas como resposta de fé, nos dedicarmos, Senhor Deus, na meditação, na leitura, e, ó Deus, na humilhação, Senhor Deus, que a tua palavra pode proporcionar para o nosso coração. Renova-nos, ó Deus, transforma-nos pela palavra. Desafia-nos a olhar Jesus e a querer Jesus em nós. Oramos por nós, pelo teu Filho que irá ler a palavra e explicá-la a nós, ó Deus, para que todos nós façamos tudo debaixo da direção do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Jesus. Amém. É uma alegria poder falar sobre a reforma, porque a reforma é basicamente a razão pela qual nós estamos aqui hoje. Nós estamos aqui hoje, se nós somos cristãos reformados, se nós somos protestantes, é porque alguém um dia pensou algo diferente do que vinha sido mantido como a religião cristã, então. E é sobre esse tempo que nós vamos falar esse mês, como o Cris introduziu agora há pouco. Nós vamos falar, durante todo o mês de outubro, sobre a reforma protestante. Só que nós vamos pensar na reforma trazendo-a para nossas vidas. Nós não vamos simplesmente fazer um estudo de escola bíblica dominical, para nós conhecermos os pontos. É claro que, à medida que nós formos desenvolvendo os temas da reforma, nós vamos conseguir solidificar mais o nosso conhecimento. Mas o que nos importa aqui é que cada um dos pilares da reforma falem aos nossos corações. Amém? Eu quero começar, então, lembrando do que foi a reforma, o que aconteceu lá para, então, depois, a gente começar a pensar no tema de hoje. Estávamos, nós agora, vamos pensar nós, lá no século XVI, 1500 e pouquinho, e o Papa Leão X, Papa da Igreja Católica Apostólica Romana, estava construindo a Basílica de São Pedro no Vaticano. E ele precisava de recursos para isso. O que se aconteceu, de maneira geral, foi que o Papa passou a vender indulgências. O que eram indulgências?
você, quando morria, a igreja dizia que você passava por um tempo num lugar chamado purgatório. Então, dependendo daquilo que você fez aqui nessa terra, você ficaria um tempo naquele lugar chamado purgatório. Então, você poderia ficar lá purgando os seus pecados por 1 ano, 2, 10, 5, 200, 1000 anos, 1 milhão de anos, depende do que você fez. E, para isso, basicamente, a Igreja Católica começou a vender o que se chama de indulgências. Então, essas indulgências era como se fosse uma assinatura do Papa, em que ele te perdoava, como representante de Cristo na Terra, ele te perdoava um tempo nesse purgatório. Então, você comprava isso e você ficaria com um tempo a menos. Então, era como se você comprasse um tempinho menor. Então, cada vez que você comprava uma indulgência, ou cada vez que você comprava uma relíquia, e nessa relíquia eles vendiam milhares de coisas, podia ser o que eles chamavam de um pedaço da cruz de Cristo, um paninho onde Cristo secou o rosto, um copo onde Cristo bebeu água. Qualquer coincidência com o que a gente vê, qualquer lembrança daquilo que a gente vê hoje, é só coincidência, tá bom? É só coincidência. Eles vendiam todas essas coisas. Fato é que, para nós aqui, o que importa é que o Papa mandou um cardeal chamado Johann Tetzel para a Alemanha para vender essas indulgências, porque ele estava arrecadando dinheiro e ele precisava pegar dinheiro. A economia alemã estava muito boa e eles precisavam pegar dinheiro na Alemanha. Só que na Alemanha existia um homem chamado, que a gente chama em português de Martinho Lutero. E esse homem era já um doutor da Bíblia, já ensinava a Bíblia naquele local para as pessoas, e esse homem se deparou com a carta de Paulo aos Romanos. E ali ele sempre pensava na justiça de Deus como sendo algo mal. Nós, hoje em dia, a igreja como um todo, tem se esquecido de um tema muito importante, que é o inferno. Nós pensamos no céu, e quando nós pensamos no céu, nós também precisamos lembrar que existe o inferno. Se o céu existe, o inferno também existe. E Lutero ficava muito preocupado e muito pensativo sobre o que seria da vida dele, porque nada que ele fazia seria bom o suficiente perante um Deus que era santo e justo para que ele pudesse alcançar a salvação, para que ele pudesse alcançar o céu. E ele interpretava, então, o Evangelho de Deus como sendo algo mau, algo que revela o quão pecadores nós somos e o quão merecedores do inferno nós somos. Mas, quando ele se deparou com Romanos, capítulo 1, versículo 17, a vida dele foi transformada. Quando ele leu naquele texto que o justo viverá pela fé, a vida deste homem foi transformada. Esse cardeal chegou, então, na Alemanha vendendo indulgências, e ali Lutero estava ensinando a Bíblia. O que ele fez, então? No dia 31 de outubro de 1517, e por isso nós vamos comemorar agora, esse mês, nós comemoramos os 500 anos da Reforma Protestante. Esse 31 de outubro era a véspera do Dia de Todos os Santos. Se você já foi católico romano, você vai se lembrar dessa data, né? Dia 1º de novembro é o Dia de Todos os Santos, dia 2 de novembro é o Dia de Finados, que, para a gente, é até um feriado. Como ele sabia que muita gente iria para a igreja no dia 1º, que era o Dia de Todos os Santos, viriam pessoas de muitas partes, no dia 31 de outubro ele foi lá e afixou na porta da igreja 95 teses, 95 frases falando sobre a salvação, falando sobre uma salvação que se dava pela fé. E a partir disso, então, é a partir dessa data que nós iniciamos, estava ali começando, então, o que se chama de Reforma Protestante, o que nós comemoramos hoje, a nossa origem enquanto igreja evangélica, que é o que nós chamamos no Brasil, igreja protestante, igreja reformada. Começou-se ali, então, a reforma. Passou um tempinho, e os teólogos reformados, pessoas que começaram a seguir o mesmo pensamento de Lutero, elaboraram o que nós chamamos de os pilares
da Reforma. Em que a igreja protestante, em que a igreja reformada divergia da igreja católica romana? Quais eram os pontos de divergência, os pontos fundamentais de uma fé que fosse uma fé reformada? Esses pontos são 5 e nós chamamos de 5 solas. Se você talvez você já tenha visto isso em algum lugar, a gente chama são os 5 solas da Reforma protestante. Sola, em latim, somente. Então, o primeiro sola fide, somente a fé. Somente a fé em contraste ao quê? Não é a nossa fé mais as obras, mas sim somente a fé. Nós não somos cooperadores de Deus na salvação. Nós somos salvos pela fé em Cristo somente. Percebe como isso já começa a nos libertar de toda essa compra de indulgências, de toda essa compra de relíquias, de pequenas coisas? Porque agora eu não preciso mais dessas coisas para que eu possa herdar a salvação de Deus. Eu vou ter a salvação de Deus porque a salvação é pela fé. E esse é o primeiro ponto da reforma, é o ponto que nós vamos falar daqui a pouquinho. O segundo ponto é sola Scriptura, somente a Escritura. Não é a Escritura mais a tradição. O que aqueles homens pensavam? Nós vamos pegar as Escrituras e nós vamos interpretar a Bíblia a partir da tradição. O que a tradição diz sobre um tema complicado? Nós vamos ficar com o que a tradição diz e vamos interpretar essa parte da Bíblia a partir daquilo que os papas anteriores disseram, que os cardeais resolveram nos seus concílios. Então, não havia mais teologia de alguém, não havia mais concílios, não havia mais tradição. A igreja reformada agora pensava somente na Bíblia. E para os pontos complicados, para os pontos que são difíceis, a nossa regra é: a Bíblia explica a própria Bíblia. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Talvez você já tenha ouvido essa frase também várias vezes. Essa frase é o cerne desse pilar da reforma, sola Scriptura. Terceiro pilar da reforma, solo Christus, somente Cristo. Não há outro mediador entre o homem e Deus. Não há outra pessoa para quem nós possamos interceder que possa nos garantir a salvação. No nosso mundo, nós vemos milhares de pessoas se colocando, entidades, objetos, se colocando como intermediadores entre o homem e Deus. A nossa fé reformada, a nossa fé protestante, diz que somente Cristo é o intermediário entre o homem e Deus. Nós, homens pecadores, inimigos de Deus, fomos reconciliados com o Pai por meio da obra de Cristo. Somente Cristo. Somente Cristo nos dá a salvação. E se somente Cristo nos dá a salvação, o quarto pilar da reforma protestante é sola gratia, somente a graça de Deus. Não é a graça, mas o merecimento humano. Não é a graça, mas os seus esforços para herdar a salvação. A salvação é somente pela obra de Cristo. A salvação é um presente que Deus nos dá, que é a obra de Cristo, para que nós possamos nos achegar a Deus, somente pela graça. Nós nos achegamos a Ele, não porque nós merecemos, mas porque Ele foi gracioso e nos encontrou. Deus nos amou quando nós éramos ímpios, pecadores e inimigos dele. E o quinto ponto da reforma é o soli Deo gloria, somente a Deus glória. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com nenhum homem. Se você fosse capaz de gerar a sua salvação pelas suas próprias forças, pelo seu próprio braço, então você seria digno de glória. Mas como você não é capaz de gerar a sua própria salvação, nossa glória deve ser dada somente a Deus. Esses são os 5 pontos, os 5 pilares da reforma protestante, os 5 solas. E esses, então, são, basicamente, os 5 pilares da nossa fé. Em que nós cremos? O que nos diferencia, por exemplo, da Igreja Católica Romana? Esses 5 pontos. Nós acreditamos nestes 5 pontos enquanto cristãos reformados. E o nosso tema de hoje é o primeiro ponto que eu disse, que é o sola fide, e nós vamos falar de uma vida somente pela fé. Como viver somente pela fé? Eu te convido, então, a abrir
a Bíblia no mesmo texto que causou impacto na vida de Lutero, que é Romanos, capítulo 1, os versículos 16 e 17. Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. O texto diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O que Lutero entendeu a partir desse texto? E o que nós precisamos entender ao refletirmos nesse texto, ao ter esse texto como nossa introdução? Primeiro, todo homem é pecador. Todos nós somos pecadores. E porque todos nós somos pecadores, toda a humanidade é pecadora. E tem até um termo na teologia, que talvez você já tenha ouvido, que é solidariedade da raça. Adão pecou e se tornou pecador. Agora, todos nós, isso contaminou toda a raça humana. Por isso, todos nós somos pecadores. Todo ser humano é pecador. O que todo ser humano pecador merece quando está diante de um Deus que é santo e diante de um Deus que é todo-poderoso e que não se mistura com o pecado? O que todo ser humano merece nessa posição é o inferno. Todas as pessoas, todos nós, toda a raça humana, por conta do pecado, é merecedora desse afastamento de Deus. O que o ser humano merece? O inferno. Só que aqui nesse texto, a gente vê que o próprio Deus, o Deus que é justo, nos apresenta o seu Evangelho. E o seu Evangelho é poderoso para nos justificar perante Ele. O que é justificar? Por que nós precisamos desses termos iniciais para que a gente consiga entender o que a palavra quer nos transmitir, entender o que o texto quer nos transmitir? O que é justificação, então? Nós somos pecadores perante Deus. Como eu falei agora há pouco nos pilares, não há nada que nós possamos fazer que vai garantir a nossa salvação quando nós nos encontrarmos com Deus. Só que o próprio Deus, pela sua graça, providencia um meio para nós de nos reconciliar com Ele. E este meio é Jesus Cristo. A boa notícia, o Evangelho é Jesus Cristo, que morreu na cruz, ressuscitou por nós, está lá sentado perante o Pai, sentado com o Pai, e um dia virá para buscar a sua igreja. Jesus Cristo nos reconcilia com Deus. Jesus Cristo é o responsável pelo processo de justificação das nossas vidas. O que é justificação? Então agora, porque eu criei em Deus, eu tenho uma justificação pela fé. Não é pelas minhas obras, mas é pela minha fé naquilo que Cristo fez. Então agora, porque eu fui justificado perante Cristo, então agora eu me tornei instantaneamente uma pessoa melhor, agora eu sou uma pessoa boa, porque eu criei na obra de Cristo? Não. Justificação não é isso. Na justificação, nós estamos pensando como se nós estivéssemos pensando legalmente. Se nós estivéssemos num tribunal, e naquele tribunal, Deus nos declara justos perante Ele, por meio de Cristo Jesus, por meio da obra de Cristo Jesus. Então, a justificação é o processo em que Deus nos declara justos perante Ele. Nada mudou. Nós cremos, fomos declarados justos perante o Pai, por meio da obra de Cristo, e aí se inicia nas nossas vidas um outro processo, que é um processo de santificação, que vai nos moldando e vai nos fazendo parecer a cada dia mais parecidos com Cristo. Vai nos fazendo a cada dia mais próximos, transformados de glória em glória à imagem de Jesus Cristo. Mas, se nós pensarmos, então, nessa salvação que vem pela fé, nós precisamos pensar o que é essa fé, então? O que é essa fé que, ao nós crermos, nós recebemos essa salvação de Deus? Ao crermos, nós recebemos essa graça de Deus nas nossas vidas. Antes de nós pensarmos o que a fé é, nós precisamos pensar o que a fé não é. Primeiramente,
a fé não é algo que existe em todos os seres humanos. A fé não é algo que há em todas as pessoas. E agora eu estou falando de uma fé que nos é dada como presente de Deus, não uma crença em qualquer coisa. Algumas pessoas vão classificar tudo na vida como sendo fé. Então, se eu pegar o metrô ali na Estação Paraíso, em direção à Vila Madalena, pela fé, eu sei que a próxima estação onde o metrô vai parar é na Brigadeiro. Então, isso é fé, porque eu entrei ali acreditando que ele vai parar na próxima estação e que a próxima estação é a Brigadeiro. Não é dessa fé que nós estamos falando. Isso daqui é uma grande probabilidade matemática. Né? Nós sabemos que aquilo acontece todos os dias, a todo momento, e qual é a probabilidade disso acontecer? 99,99999% dele parar ali naquela próxima estação. Não é dessa fé que nós estamos falando. Nós não estamos falando de uma fé que todas as pessoas têm. Nós não estamos falando de uma fé que qualquer pessoa tem, independente daquilo que crê. Nós estamos falando de uma fé que é um dom dado por Deus ao ser humano. A fé também não é uma nova exigência e uma exigência mais leve dada aos seres humanos. Então, Deus deu a lei de Moisés, deu a lei lá em Moisés, por Moisés ao povo, e viu que aquilo era muito difícil. Essa lei é difícil demais, o pessoal lá embaixo não está conseguindo cumprir, o pessoal lá embaixo não está conseguindo viver isso que eu falei, então vou mudar agora. Vou deixar o negócio mais fácil para o pessoal que veio de 2000 anos para cá. Eu vou facilitar a vida deles. Vou dar a fé. Agora, o que eles vão fazer? Em vez de eles fazerem tudo aquilo lá, obedecer toda a lei, eles vão simplesmente ter fé. Isso não é o que é realmente a nossa fé. Não é uma facilitação nos últimos tempos para nós nos achegarmos a Deus. Por quê? Se fosse isso, a nossa fé conflitaria diretamente com a lei. E a nossa fé não conflita com a lei. A nossa fé nos leva de encontro à lei. Nós cremos, fomos justificados e agora vamos de encontro à lei. Agora temos habilidade, capacidade no Espírito Santo para encararmos a lei de Deus de uma maneira diferente. A nossa fé não é isso. A nossa fé não é uma condição para a salvação. A nossa fé não determina a nossa salvação. Por quê? Porque a nossa salvação é um presente que nos foi dado por Deus. Foi Deus quem colocou em nós este dom da fé, e por isso nós cremos nele. Então, não é a nossa fé que determina a nossa salvação. Nós temos a salvação porque esse dom da fé foi um presente que Deus nos deu. Então, se a fé não é algo que existe em todos os homens, e ela também não é uma forma mais fácil de agora nós nos achegarmos a Deus, o que é a nossa fé? A nossa fé é o oposto exato de tudo aquilo que é legalista. O que é legalismo? Legalismo é alguém pensar que se tornou justo porque observa a lei, porque guarda a lei. Então eu faço todas as coisas certinho, do jeito que Deus manda, e agora eu sou justo. Isso é legalismo. Pensar dessa forma é legalismo. A nossa fé não é uma fé legalista, ela é o oposto disso. A nossa fé nos mostra que, na verdade, nós não temos nada para oferecer a Deus. Então, a nossa fé é o oposto exato de tudo aquilo que é legalismo. Em Efésios 2, 8 e 9, ele diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A nossa salvação não é por obras. E se nós pensarmos na salvação como um facilitador, como eu disse agora há pouco, isso seria uma nova obra que nós fazemos. Mas não é por obras, ela vem pela graça. Porque é um dom, é um presente de Deus nas nossas vidas. Quando nós tiramos, então, a pretensão de um merecimento pela vida que nós temos, o merecimento da salvação pela vida que nós temos, nós começamos a entender e começamos a receber nos nossos corações o que é realmente a fé de Deus.
A fé é, então, um instrumento pelo qual nós recebemos a justiça de Deus. A fé se opõe a tudo aquilo que é legalista, e a fé é esse instrumento pelo qual nós vamos receber a justiça de Deus. Imagina o seguinte, você tem aí no seu celular o aplicativo do seu banco. E aí você usa esse aplicativo para pagar a sua conta lá no banco. Sua conta vai vencer, você entra aí no aplicativo, vai lá, se for mais moderninho, você coloca na foto, ele já pega o código de barra, já fala quanto deu, você vai lá, coloca a sua senha e a conta está paga. Só porque você tem o aplicativo, isso garante o pagamento da sua conta? Não. O que garante o pagamento da sua conta é você ter o dinheiro depositado lá. É a mesma coisa. Só ter fé não garante. A fé é só um instrumento, é só o meio pelo qual nós nos achegamos a Deus. O que garante a nossa salvação é a obra que Jesus Cristo fez por nós na cruz. É a obra redentora de Cristo. A fé, então, é esse instrumento que nos leva a Cristo, que nos leva à obra de Cristo, mas não é a fé quem garante a nossa salvação. Senão nós teríamos fé na fé. Nós só precisaríamos ter fé que a nossa própria fé é capaz de fazer alguma coisa. Mas nós temos fé como um instrumento da obra de Cristo. A nossa fé é um instrumento daquilo que Deus fez por nós. É um instrumento que nos capacita a crer naquela obra que Jesus Cristo fez por nós. Por isso só os cristãos creem. Por isso só os cristãos têm essa fé salvadora. Porque só quando o Espírito Santo fala aos nossos corações, nos habilita, então nós podemos crer nessa obra que Deus faz por nós. Só que pensar nisso nos leva diretamente a pensar na salvação, a pensar lá no fim, no tempo do fim, a pensar como vai ser depois da nossa morte, ou como vai ser quando Cristo voltar. Mas quais são as influências que uma vida somente pela fé tem em nós hoje? O que pensar que nós vivemos somente pela fé, que nós temos uma vida somente pela fé, o que isso nos faz? O que isso transforma nos nossos corações? O que isso muda em cada um de nós? O que nos transforma pensar em que nós não somos cooperadores de Deus? O que nos transforma pensar que é somente pela fé em Cristo Jesus que nós somos salvos, que não são as nossas obras que nos mudam, que não são as nossas obras que nos garantem estar com Deus. O que transforma, o que pensar que somente pela fé nós temos salvação, transforma em nossas vidas. O que muda no coração e no caráter de cada um de nós que crê que nós vivemos somente pela fé. Por isso nós não falamos que nós simplesmente somos salvos e temos a salvação das nossas almas pela fé. Mas nós dizemos que nós temos a salvação das nossas vidas pela fé. Por isso, uma vida somente pela fé. Porque o nosso viver hoje é transformado quando nós cremos que somente a fé em Cristo é capaz de nos dar a vida eterna e transformar as nossas vidas hoje, para que nós possamos experimentar o reino de Deus hoje. Eu quero falar, então, de 3 características de uma personalidade, da personalidade de alguém que vive, que entende, que tem esse conhecimento e tem essa fé no seu coração, de uma pessoa que vive somente pela fé. E aí eu te convido a voltar um pouquinho sua Bíblia de Romanos e lá para Mateus, capítulo 5, no versículo 3. Mateus 5, 3. Quais são as 3 características da personalidade de uma pessoa que vive somente pela fé, que sabe que tem vida somente pela fé? A primeira delas está no versículo 3. Quem vive pela fé sabe que é pobre em espírito. Olha ali o texto que ele diz: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. As pessoas confiam em muitas coisas. Alguns confiam nas suas contas bancárias, alguns confiam no seu poder político, alguns confiam no seu poder de influência
pessoal, influência social, porque consegue penetrar e é um transformador, é um influenciador de opiniões na sociedade. E algumas pessoas confiam na sua própria fé. Você já deve ter ouvido alguém dizer assim, olha, eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro, eu não tenho não sei o quê, não tenho não sei o que lá, eu sou pobre disso, sou pobre daquilo, mas eu sou rico em fé. E aí a gente olha para essa pessoa e fala, meu Deus, essa pessoa realmente ela não tem nada. Porque aqui o texto está dizendo que felizes são aqueles que são pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é ser pobre de espírito? O que é ser pobre em espírito? É perceber que não tem nada em si mesmo que possa se oferecer a Deus. A pessoa que é pobre em espírito, ela tem a percepção que dela mesma não flui nada de bom que ela possa oferecer a Deus. Mas o espírito dela é totalmente carente, é totalmente necessitado da graça de Deus. A pessoa, e esse tema do pobre em espírito está diretamente ligado com a salvação pela fé. Porque quando você pensa que você não tem nada para oferecer a Deus, então você percebe que realmente você precisa que Deus faça essa obra para você e por você. Que você não pode cooperar com essa obra de Deus, mas você se percebe, então, pobre em espírito. Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, mas eu desejo a tua graça na minha vida. Eu não tenho nada para te oferecer, mas eu preciso do teu amor. Eu não tenho nada para te oferecer, mas eu agradeço, porque mesmo assim, mesmo não tendo nada para te proporcionar, Deus, o Senhor me resgatou de onde eu estava e me trouxe para a vida no teu reino. O pobre em espírito, ele tem completa ausência de orgulho pessoal. Ele não se orgulha de si mesmo, mas ele sabe que se há algo de bom na vida dele, isso foi inserido ali pelo Espírito de Deus. Isso foi colocado ali, foi trazido à vida dele pela graça de Deus. Ele percebe a sua total nulidade. Ele percebe que ele não tem nada em si mesmo que ele possa oferecer a Deus. Ele sabe que seu dinheiro, que as suas riquezas, que seus dons e talentos naturais, nada disso subsiste perante Deus. Mas perante Deus há uma nulidade no seu coração. Ele percebe isso. Percebe que se ele é um bom cantor, se ele é um bom teólogo, se ele é um bom administrador, se ele é um bom engenheiro, se ele é um bom médico, se ele é um bom economista, não importa o que ele faça de bom, ele percebe que tudo isso vem pela graça de Deus. Que toda essa habilidade vem à vida dele pela graça de Deus. E por isso ele não vai se orgulhar. Por isso ele vai ter um coração quebrantado, um coração contrito perante Deus. Porque tudo isso vem da graça de Deus. A primeira percepção que nós precisamos ter de nós mesmos, quando nós cremos que toda a salvação da nossa vida e da nossa alma é pela fé, é que nós somos pobres em espírito. Isso torna a nossa vida mais feliz. Isso torna a nossa vida uma vida bem-aventurada. O pobre em espírito, ele é livre para depender exclusivamente de Deus. Quando nós nos percebemos ricos, quando nós somos orgulhosos de nós mesmos, então nós passamos a depender de tudo aquilo que nós somos, aquilo que nos faz, aquilo que nos dá a base, a sustentação para as nossas vidas. Então, por exemplo, o que é mais comum? Se nós dependemos do nosso dinheiro, se nós dependemos de quanto nós temos ali depositado num banco, nós vamos viver toda a nossa vida em torno daquilo. Mas quando nós estamos livres disso, quando nós nos percebemos pobres em espírito, que tudo que nós temos vem de Deus, então nós estamos livres para viver nessa terra a graça de Deus. Nós estamos livres para viver a vontade de Deus, para viver o reino de Deus nessa terra. E aí nós começamos a perceber como os valores do reino de Deus são invertidos. Nós percebemos que primeiro vem a Cristo, aquelas crianças, aqueles que não têm nada para oferecer, são crianças. Então nós passamos a incluir aqueles que não têm nada, nós incluímos quem não tem nada a nos oferecer. A hierarquia se transforma, porque aquele que é líder passa a ser aquele que primeiramente precisa servir. A lógica do reino é completamente diferente da nossa lógica pessoal. A lógica do reino é completamente diferente da lógica da cultura que nos envolve, da cultura que nós percebemos todos os dias. Quando nós cremos nisso, quando nós cremos na obra
poderosa de Deus e nós nos percebemos pobres em espírito, nós passamos a viver uma lógica diferente. Nós passamos a olhar no próximo e ver no próximo alguém que é a imagem e semelhança de Deus. E nós começamos a ver nessa pessoa, a derramar na vida dessa pessoa o amor que Cristo coloca nos nossos corações. Porque mais importante do que ter qualquer coisa é ser alguém, imagem e semelhança de Deus. É ser alguém que transforma os lugares onde está. Não porque é muito hábil ou porque é muito inteligente, mas porque transforma com o amor de Cristo que flui do seu próprio coração. O pobre em espírito é alguém que não tem nada para oferecer a Deus, mas que tem, então, por isso, o seu coração banhado no amor de Deus, que recebe no seu coração tanto do amor de Deus, que transmite isso às pessoas. Quem vive pela fé tem, em segundo lugar, constantemente lágrimas nos seus olhos. Olha no versículo 4 o que ele diz. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados, agora que nós sabemos que nós não temos nada para oferecer a Deus, que nós somos pobres em espírito, não nos resta fazer nada a não ser chorarmos as nossas misérias, chorarmos as mazelas do nosso coração. Agora que nós nos percebemos exatamente como nós somos, nós choramos perante Deus. E nós choramos não somente as nossas misérias, mas nós choramos quando vemos a miséria acontecendo na sociedade. Nós choramos quando nós vemos as pessoas fazendo o que fizeram dentro daqueles ônibus na Avenida Paulista. Nós choramos quando pessoas morrem, independente do tipo de morte, independente da situação. Nós choramos quando as pessoas morrem precocemente. Nós choramos quando crianças são abandonadas. Nós choramos quando nós olhamos para o Morumbi e para Paraisópolis, um do lado do outro, e achamos e aí nós não conseguimos mais achar aquilo ali normal. Nós percebemos que existe algum problema ali. Existe algum problema em ter um lugar daquele contrastando com aquele outro. Se todas aquelas pessoas foram feitas à imagem e semelhança de Deus, por que tem tanta diferença? Nós começamos a chorar os nossos próprios pecados e os pecados que existem na humanidade e os resultados dos pecados da humanidade. Não há como nós não chorarmos, não há como nós não nos compadecermos, mas, prioritariamente, nós choramos pela necessidade profunda em sermos visitados pelo nosso Consolador. Cristo nos enviou o Espírito Santo. O Espírito de Deus é o nosso Consolador. E nós choramos pela presença do Espírito de Deus. Nós choramos para que a plenitude do Espírito de Deus esteja em nossos corações. Nós nos percebemos pobres, como não tendo nada para oferecer, então nós choramos. Nós choramos as mazelas, mas nós também choramos essa necessidade, essa ausência, essa saudade de Deus nos nossos corações. Essa saudade que veio desde aquela separação entre Deus e o homem no Éden e que agora está nos nossos corações. Nós começamos a chorar e nós choramos por tudo isso e nós percebemos o Espírito Santo agindo nos nossos corações. Nós percebemos, à medida que nós choramos, o Espírito Santo transformando os nossos corações. Esse choro transforma nossos corações de tal forma que nossos corações são banhados pelo amor de Deus. Essas lágrimas banham os nossos corações com o amor de Deus. Por que o choro? Por que chorar? Porque é tão difícil chorar por aquilo que nós não acreditamos. É tão difícil chorar por qualquer coisa que não comova, que não fale com os nossos corações. Nós não conseguimos... eu estou andando na rua e, de repente... Eu olho o semáforo trocando ali de cor e choro. Se eu estiver chorando assim, gente, é porque a gente está com algum problema, né? A pessoa que olha para o semáforo e chora, ela está com algum problema na vida dela. Mas, normalmente, nós não fazemos isso. Nós choramos quando alguma coisa fala aos nossos corações. E só vai falar aos nossos corações se nós voltarmos ao primeiro passo e tivermos essa percepção de que nós não temos nada para oferecer a Deus, mas que nós somos todos pecadores, que nós nos enxergamos, então, todos como pecadores. E quem vive pela fé, no nosso terceiro ponto, é manso. Olha o texto, no versículo 5.
Bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra como herança. O que é ser manso? Como que a gente pensa a mansidão? Como a mansidão está nas nossas vidas? A pessoa que é mansa, ela não tem... Basicamente, a pessoa que é mansa, ela não tem no seu coração nenhuma expectativa de violência. Então, ela não deseja matar ninguém. Ela não quer acabar com a vida de ninguém. Como ela não quer matar ninguém, ela acredita que as pessoas também não vão querer fazer isso com a vida dela. Então, ela transita por todos os lugares. Ela consegue transitar por todos os lugares. E aí ele herda a terra, porque ele é capaz de ir para todos os lugares dessa terra. É claro que esse texto também pode nos levar lá para a escatologia, herdar a vida eterna, né? Herdar a terra que Jesus foi preparar para nós, pode nos levar para isso. Mas se nós pensarmos aqui hoje como ser manso transforma o nosso contexto, ser manso nos dá capilaridade, nos faz conseguir chegar em lugares que o nosso orgulho não nos deixaria chegar. Ser manso nos faz, quando nós nos olhamos pobres, choramos pelo pecado, e isso acaba nos fazendo mansos, isso nos faz chegar em relacionamentos que nosso orgulho não permitiria que nós tivéssemos. Ser manso é olhar para nós mesmos e falarmos assim: eu não tenho nada de bom para oferecer, não tenho nada de bom para oferecer a Deus, não tenho nada de bom para oferecer ao meu próximo. Todo o tratamento que essas pessoas dispensam à minha vida, todo o tratamento que essas pessoas têm por mim, toda a bondade das pessoas por mim, é pela graça de Deus. Então, ainda que a bondade seja bem grande, ou seja, uma bondadezinha bem pequena, ainda assim eu enxergo o que as pessoas fazem pela minha vida como bondade. E eu não estou falando de nenhum tipo de alienação aqui. Nós sabemos que nós precisamos trazer justiça para a nossa terra. Mas eu falo numa percepção dos nossos corações, que, na verdade, nós não somos merecedores. Pensar em mérito nos leva ao orgulho e vai fazer de nós pessoas orgulhosas. Então, eu quero ser tratado assim porque eu mereço ser tratado assim. E se eu não for tratado assim, eu vou brigar, eu vou espernear, porque, afinal de contas, eu fiz por merecer. Eu quero ser tratado assim. O manso não. O manso percebe todas as coisas como algo que vem pela bondade de Deus. E aí ele não briga pelos seus próprios direitos, ele não briga por aquilo que ele merecia ter. E o fato dele não brigar faz com que ele tenha intimidade, amizade e relacionamento com todas as pessoas. O orgulho nos priva de relacionamentos. O orgulho nos fecha portas. Porque, afinal, tem coisas na minha vida que eu não vou fazer, porque eu sou alto demais para poder fazer aquilo ali. Eu tenho uma posição tão elevada que aquilo eu não vou poder fazer. Esse é o contrário do coração de um manso. No coração de uma pessoa mansa não há orgulho. O manso, ele não quer o tempo todo justiça própria. Ele não quer o tempo todo ser justificado perante as pessoas. Mas ele recebe qualquer ato de bondade. Ele olha para aquilo que vem de mal das pessoas e fala assim: isso daqui é o que uma pessoa realmente merece. Porque todos nós somos maus. Aquele pouco de bondade é a bondade que Deus me deu por graça. Então, só me resta agradecer essa bondade. Então, em vez de eu reivindicar meu direito e a justiça, quando as pessoas não me tratam como eu acho que elas deveriam, eu agradeço, o manso agradece, porque é tratado com um pouco de bondade. Essa é a mansidão que nós vemos em Cristo Jesus. Em Filipenses 2, de 5 a 7, o texto diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Essa é a mansidão que precisa chegar no nosso coração. O nosso próprio Deus, sendo Deus, se humilhou e veio à terra como servo. O manso é esse. O manso não é um alienado do que acontece, mas ele é alguém que dispõe o seu coração a servir as outras pessoas, que não olha para a sua posição, mas olha o evangelho como sendo um lugar de pessoas que são iguais, um lugar de pessoas que convivem e precisam conviver em amor. Essa é a vida do manso. Em Hebreus 12:1, o texto diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos.
Esta é a fé, a prova daquilo que nós não vemos, a certeza daquilo que nós esperamos. Não é esperar e acreditar que talvez aconteça, mas é uma certeza que é dada ao nosso coração por Deus. É uma certeza que chega aos nossos corações por meio da graça e da bondade de Deus, que colocou em nós o dom da sua fé. Como viver, então? Como viver uma pessoa que crê que somente a fé é necessária para a salvação? Primeiro, tem um coração pobre em espírito. Depois, ela, porque é pobre em espírito, chora pelo pecado, pela miséria da humanidade, e tem um coração manso, que permite que ela adentre todos os lugares e herde toda a terra, vivendo o reino de Deus. Esse é o coração de alguém que vive somente pela fé. Esta é a vida que Cristo nos chama a viver nesses dias, uma vida somente pela fé. Nós podemos pensar nesse pilar da reforma como algo escatológico, algo para o futuro, mas além daquilo que acontecerá depois da nossa morte ou depois da vinda de Cristo, nós temos que pensar que o reino de Deus começou nessa terra e que nós somos convidados por Cristo a viver neste reino. Uma vida somente pela fé nos liberta de todas as amarras sociais, econômicas, todas as amarras financeiras e nos torna capazes de viver a vida de Deus nessa terra. O convite para nós é vivermos somente pela fé. Não se apoie, não se fundamente naquilo que você tem, se fundamente em Cristo Jesus. Viva somente pela fé. Viva crendo todos os dias que a obra redentora de Cristo é para a eternidade, mas é para a sua vida hoje. Jesus nos chama a sermos o reino dele nesta terra, a sermos transformadores desta terra, porque agora temos o reino, porque vivemos somente pela fé. Nós sabemos que temos o mandado de Deus para transformar tudo que está ao nosso redor. Transformar todas as coisas e fazer todas as coisas serem mais parecidas com aquilo que Deus projetou para que fosse. Foi esse o nosso chamado. É esse o motivo pelo qual nós estamos aqui. Este é o motivo pelo qual nós vivemos somente pela fé. Se nós tivéssemos algo de bom para oferecer a Deus, então nós não teríamos somente a fé. Seria a fé e mais as nossas obras. Como nós não temos, nós precisamos nos enxergar pobres em espírito. E quando nós nos enxergamos dessa maneira, pobres em espírito, nós choramos pelos nossos pecados e vivemos em mansidão. Que essa seja a nossa fé. Que ao nos perguntarem por que você é protestante, por que você é evangélico, o que você crê, você diga: eu creio que a salvação vem somente pela fé. Não só a salvação da minha alma, mas também a salvação da minha vida, a salvação dos meus relacionamentos, a salvação de tudo aquilo que está ao meu redor. E isso acontece pela fé, porque eu não me apoio no meu próprio braço, eu não me apoio nas minhas habilidades, mas eu me apoio naquilo que Deus fez por mim em Cristo Jesus, naquela cruz. Que essa seja a nossa vida, que essa seja a nossa caminhada, que a nossa caminhada diária seja uma caminhada somente pela fé. E aí algumas pessoas podem pensar assim: mas e Tiago, que vai dizer que a fé sem obras é morta, me mostra a sua fé e eu lhe mostro as minhas obras. Como que eu relaciono isso? Primeiro, nós precisamos ter essa percepção de nós mesmos. Primeiro, nós precisamos entender quem nós somos. E aí, entendendo quem nós somos, isso não vai nos deixar imóveis. Isso não vai nos deixar parados. Nós não vamos ser capazes de ficar parados, tendo recebido essa tão maravilhosa graça, sabendo que tudo o que acontece é pela fé, mas isso vai nos levar à ação. Só que antes de nós agirmos, antes de nós pensarmos em qualquer ação, nós precisamos ter um coração transformado, um coração que crê que tudo que há nele é pela fé, que tudo de bom que há nele veio pela fé e pela graça de Cristo Jesus. Senão, logo nós começamos a nossa obra e logo nós começamos a nos orgulhar tanto da nossa obra que nós começamos a fazer que a nossa vida gire em torno dessa obra. E não é isso que nós queremos. Nós queremos, sim, fazer muitas obras, mas essas obras precisam ser precedidas pela fé.
crer que tudo é pela fé em Cristo, que não há nada de bom em nós, mas tudo veio pela bondade de Deus. Ter esse entendimento nos nossos corações é o que vai nos habilitar a fazer toda e qualquer obra por Deus, a evangelizar 5 pessoas, 50, 500, 5.000 pessoas, trazer todas as pessoas a Cristo e não nos orgulharmos por nós mesmos, pelo que nós mesmos fizemos, mas nós vamos sempre entender que tudo que nós fazemos é pela graça de Deus, que tudo que nós fazemos é por Cristo, porque a salvação acontece somente pela fé. É nessa fé que nós precisamos crer todos os dias. É essa fé que vai transformar diariamente os nossos relacionamentos e a nossa percepção do próximo, a percepção dos nossos familiares, daquelas pessoas que trabalham conosco. Tudo isso vai ser transformado pela fé. Que a fé seja um pilar das nossas vidas, que a fé seja um pilar de Deus nos nossos corações. Amém? Vamos orar? Pai, nós te damos graças, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós na cruz. Agradecemos, Deus, porque nós, apesar de não termos nada para oferecer a Ti, apesar de sermos pecadores, ser inimigos Teus por conta do pecado, o Senhor mesmo nos providenciou um meio de salvação, Pai. E o Senhor deu a Tua fé aos nossos corações como um dom, para que nós entendêssemos aquilo que o Senhor fez por nós na cruz, o que nós temos para viver hoje nessa terra como sendo o Teu reino, e onde nós estaremos um dia no futuro contigo, Pai, na glória. Muito obrigado, Senhor, por isso. Muito obrigado pela Tua obra. Nos ensina, Deus, e nos habilita a viver pela fé. Senhor, que a nossa vida não seja baseada, não seja firmada, não seja fundamentada naquilo que nós temos. Sejam nossos recursos materiais, seja nosso conhecimento, seja nossa inteligência, sejam nossas habilidades, nossas aptidões. Que nada disso seja o fundamento da nossa vida, mas que o nosso fundamento seja a obra redentora de Cristo em nós. Que nós tenhamos a percepção nos nossos corações de que nós não temos nada de bom para oferecer, mas que tudo que nós temos vem da graça de Cristo. Pai, nos ensina a chorar, Senhor. Nos ensina a chorar pelos nossos pecados, pelas nossas mazelas, pelas nossas dificuldades, mas a chorar pelo pecado do próximo e, principalmente, Deus, nos ensina a chorar, Deus, pela consequência do pecado no coração humano, pela consequência do pecado na nossa sociedade, Pai. Senhor, tira de nós todo o conformismo, tira de nossos corações, Senhor, toda a banalidade, Deus. Que quando nós olharmos as consequências do pecado, nós tenhamos corações que choram na Tua presença, nós tenhamos corações que se derramam em lágrimas perante Ti. E, Pai, eu clamo a Ti, Senhor, que essas lágrimas sejam vertidas em amor aos nossos corações. Pai, que nós tenhamos amor de tal forma que nós nos enxerguemos mansos, Pai, que nós consigamos ser mansos, não sejamos orgulhosos por aquilo que fazemos, mas, Senhor, que nós sejamos todos os dias pessoas que sabem receber a bondade do seu próximo, que sabem que não tem nada para oferecer e por isso recebem tudo de bom coração, ó Pai. Pai, que essa bondade, que essa mansidão nos permita adentrar lugares que nosso orgulho não permite, ó Pai. Que nossos corações tenham o desejo, Deus, de ver o Teu reino estabelecido nessa terra. Que nós tenhamos uma vida somente pela fé e que essa fé seja a grande transformadora dos nossos relacionamentos. Que essa fé seja a grande transformadora de tudo aquilo, de toda situação que não reflete o Teu reino e que não reflete a Tua glória. Mas que, Deus, para a Tua glória, ó Pai, nós tenhamos uma vida que demonstra Cristo, que a cada dia as nossas vidas sejam transformadas e a cada dia nós nos pareçamos mais com o nosso Salvador e amado Jesus Cristo, ó Pai. Nós clamamos a Ti, Deus, faz-nos parecidos com Cristo, Pai. Obrigado pela Tua obra redentora. Obrigado, Deus, pelo dom da fé nos nossos corações. Que o Senhor nos transforme sempre, todos os dias, e que nós possamos entender a fé como este firme fundamento para ver o Teu reino estabelecido nessa terra. Muito obrigado, Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos
dá uma forma de sermos mais felizes. O Senhor nos dá uma forma de sermos mais que felizes. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ensina passo a passo a como viver uma vida feliz nessa terra. Senhor, se ser humilde em espírito, se ser manso, se chorar, se isso não fala aos nossos corações, se isso não comove os nossos corações, se isso não nos dá uma percepção de quem Tu és, ó Deus, uma percepção da Tua vontade a nós, eu peço, Deus, que o Senhor transforme nossos corações. Nos faz olhar para a Tua palavra com temor e tremor, Pai. Que nós possamos ter corações transformados e mais parecidos com Cristo. Que a nossa alegria não seja como a alegria do mundo, mas seja uma alegria conforme a Tua palavra, Pai. Senhor, que esses sentimentos, que essas características da nossa personalidade nos façam feliz. Façam com que um dia nós olhemos para trás e nos enxerguemos felizes por termos vivido uma vida de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu propósito. Eu Te louvo, Deus, porque um dia homens se levantaram contra um sistema que pregava algo que não era a Tua vontade, que não era o Teu desejo. E por isso hoje nós estamos aqui, porque o Senhor providenciou todas essas coisas para que nós estivéssemos aqui hoje. Muito obrigado pela vida dos reformadores e muito obrigado, Deus, porque esta palavra chegou a nós, porque o Senhor nos deu este dom da fé, o Senhor nos deu a Tua salvação. Obrigado, Pai. Nos faz mais parecidos contigo a cada dia, Senhor. É o que eu clamo a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.